certo que Dario Conca é jogador. O nosso site também já deu. O nosso site subiu agora. Que Dario Conca é jogador do Flamengo. Seria por empréstimo, ele vem para se recuperar de uma lesão que ele teve, fica aí acho que 3 meses se recuperando, e que acho que a partir de março ou abril jogará no Flamengo. Que baita contratação, irmão. Esse. Então, Benja. Ah, não. Você não vai falar Não, então, não, Você está pedindo protagonista. Sim. Esse é protagonista. Não, pelo nome do Conca, a gente não vai colocar aqui em xeque o que ele pode render. Só que um jogador que passa por uma cirurgia de joelho, cara, muitas vezes ele não volta a jogar o que ele jogou. Hoje Vide o Ganso, que você tanto pega no pé. É um jogador que tem uma certa qualidade, em determinados jogos ele resolve, faz de tudo, e em outros jogos ele começa a talvez meio que puxar a perna. Então lá, tá vendo o joelho. Não é uma boa contratação? Eu acho, pelo nome do Conca, sim. Só que a gente precisa avaliar aqui o custo-benefício. O Conca ele não vem ganhando pouco. O Conca ele vem para ganhar um salário top. É um jogador protagonista, acho que joga fácil. Se tiver condições físicas para isso, assume ali a meia junto com o Diego no Flamengo e vai deitar e rolar no futebol brasileiro. O problema é que, Benja, o jogador de futebol, quando opera o joelho, muitas vezes não volta 100%. Eu espero que eu esteja errado. Eu espero estar errado. Olha, nós ligamos para o Eduardo Bandeira de Mello, a produção ligou para o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, para confirmar se era verdade ou não. Não vai estar nome. Ele falou que ele estava entrando para um almoço, mas ninguém perguntou que só poderia falar. Não, ele está chegando no almoço, um compromisso que ele tem. Estou falando que ele falou. Até chegar o prato, ele pode acender a frente. Ele estava entrando no almoço que ele não poderia falar. Vocês são chatos. Mas ele não vai comer no bom prato, Benjamin. Meu, vocês enchem o saco. É uma informação. A produção ligou, o Bandeira falou, eu não posso entrar no ar agora, porque estou entrando no almoço com algumas pessoas que ele não poderia falar. Mas ele come self-service? Chega, não fala mais nada. Ele come self-service? Não é verdade, Zupac? Até chegar o prato, ele pode atender a gente. Eu tento dar uma informação, você não deixa. Depois você reclama quando os caras ficam bravos. Tá bom. Ô, Ivan, não vamos falar mais. Eu vou Ivan, tomar água. Toma mesmo, sai chato pra caramba. Ô, Ivan, bela contratação do Pelo amor de Deus. Olha, ainda derruba tudo. Caiu lento. Essa porcaria que ele traz aí. Só chato pra caramba. O cara parece que ele não deixa eu falar. Ó, é o hormônio que ele tem. O cara traz aqui a casa. Eu tentando dar uma informação do corpo. É chato, velho. Chato. O Oscar. Corta o microfone dele, corta. Ô, Ivan, uma bela Por favor, do Flamengo. traga a informação. Informação do Eduardo Bandeira de Mello também tem no almoço, eu não posso falar agora, só posso falar depois das 4 horas. A produção perguntou, olha, o Dario Conca está contratado? Ele falou para a produção, o Ben já me conhece, sabe que eu não vou falar nada. E deu risada. Um dia antes do Flamengo... Quando ele fala isso, significa o quê? Olha, um dia antes você estava, um dia antes do Boa Noite Fotos aqui fazendo, perguntamos, presidente, o Diego está contratado? Ele riu, não posso falar. O que aconteceu no dia seguinte? Contratado. Eu acredito que o Conca vai jogar no Flamengo, sim. A gente precisa só avaliar direitinho e acho que o Flamengo tem pessoas capazes para isso, para saber qual é a situação física do Conca. Nós estamos falando de um senhor jogador, né? De um senhor meio-campista. Ao lado de grandes jogadores como o Flamengo tem tudo para dar liga e se tornar uma potência no futebol brasileiro para 2017. Ele vai se recuperar quando? Quando que ele ficará à disposição? Acho que em março. Vai jogar Libertadores. A informação chega que é o seguinte, que o Conca fará os exames médicos. Sim. E o Flamengo é um time que... O Marcos Mota, que é o empresário dele, o pessoal da internet aqui entrou em contato também com ele e ele mandou o seguinte WhatsApp. Bom dia. Não falo sobre esse tema. Obrigado pela compreensão. Abraço. Está contratado. Mas imagina o meio campo do Flamengo ali, com o Diego, com o Conca, com o Marinho lá na frente junto com o Guerreiro. Arão, e o Márcio Araújo. Não, o Márcio Araújo que não fala isso, que é esses caras jogarem, alguém tem que segurar. O Flamengo tem investido muito na parte médica, então hoje o Flamengo tem condições de avaliar, de recuperar, inclusive, o jogador. O Conca é um jogador de idade avançada, não sei se ele está com 33 anos. E o Tanuri é uma referência. Nossa, o Conca já tem 33? Já. E já jogou no Vasco, já jogou no Fluminense, agora vai jogar no Flamengo. É uma ótima contratação. O Flamengo perdeu para essa função, para o elenco, o Alan Patrick, que está indo embora. O Conca vem para ser junto com o Diego Meia. O Flamengo também que não vai renovar o contrato do Emerson Sheik. O Sheik também já chegou ali Zupac, descendo. Sim, sinceramente, eu não sei se contrataria, não. Eu estou com um mano nessa história. Um jogador de 33 anos, que segundo informações só vai poder jogar em março ou abril, por conta dessa lesão no joelho. O empréstimo é de 1 ano, ele já vai entrar
com a Libertadores. Vai custar caro esse empréstimo? R$500 mil por mês. É o que o Flamengo está falando. Eu pagaria. Eu pagaria, tá? O Flamengo tem 33 milhões para gastar para essa temporada, tá? Não é que o Flamengo pertence ao sheik árabe e que tem rios de dinheiro e contrata quem ele quiser. 500 pau por mês Ele são 6 milhões. Não, pera um pouquinho. 6 milhões. Eu não sei quanto que vai, são 6 milhões. 6 milhões por ano. Você subtrai de 30, já cai para 27. Mas isso é de salário já também, senhor Mário? É para o clube chinês? É para contratação, eu não sei exatamente se é para salário. Para salário. Ele ganha o dobro disso na China. Exatamente. Então, eu acho arriscado. Sinceramente, eu acho arriscado. E se o médico te desse ok? Fala, não, pode contratar que a gente põe pra jogar. Bom, tem esse cenário também. Se o médico vai lá e você faz o exame. E o Renato Augusto, quando chegou no Corinthians, foi assim, foi com a Valmir. Mas só que ele chegou contratado. O Conca vai chegar emprestado. E a questão até é o final de 2017. E joga junto com o Diego, né? Exatamente. E tem outro detalhe importante também. Ele não vem para ser o condutor do Flamengo na temporada. Ele não é o principal protagonista. Ele vai ser um reforço significativo num elenco já montado, num grupo já montado. Ou seja, um reforço de peso num grupo que já é qualificado. É diferente de você trazer o Dario Conca para jogar uma temporada, mas ele só vai se recuperar em março, mas ele é o principal jogador da equipe, mas ele ganha muito dinheiro? Não. É apenas mais um jogador muito qualificado. Eu acho que vale a aposta, vale o também. O Maraca vai ficar pequeno na Libertadores na hora que entrar um time com Conca, Diego, Guerreiro. Pô, você tá Cirino e o William Arão, que é o melhor jogador do Flamengo, é o William Arão. Vai ter contratação. Agora, você vê como o cidadão é incoerente. O cidadão, o nosso pacato cidadão, fica um ano inteiro, dia por dia, noite por noite, falando assim, precisa ter protagonista, não é? Ele tá com inveja, porque o Corinthians não foi atrás. Porque não foi o Corinthians não foi atrás. Quem? Então é assim, o cara fica assim, ó. Ô, Beija, pô, precisa ter protagonista. Ano que vem, a hora que o Conca estiver comendo a bola. E contrata Dario Conca, que joga uma barbaridade. O Mala reclama. Tem não é WhatsApp, mala. peraí. Chama de mala. Mala. Minha relação com ele desgastou total. Eu vou embora, cara. Olha, ele parece um Sharpei, ó. Ele fica franzindo mesmo, até cara, ó. contrariado, ó. Vamos pro WhatsApp aí, o Ivan Drago. Olha lá, ó, Ivan. Sou Ricardo de São Paulo. Eu queria saber se o Conca vai voltar ao futebol brasileiro com o mesmo nível em que ele jogava no Fluminense. Abraço. É uma incógnita. Vai. Não, uma incógnita. Vai. Peraí, você é o pai Benja agora. Cadê a tua bola de cristal? Quer aposta? Não é apostar. Tô te Mas falando. você está falando com uma convicção que você eu vou não te falar tem. porque- Você não pode ter então essa eu vou te falar. convicção. Posso ter? Não, claro que não. Vou te explicar por quê. Pega a carreira do Conca. Jogador extremamente regular, pouco se machuca. Ok, teve uma contusão. Vai voltar tinindo. Hoje, uma cirurgia de joelho não é mais o fim do mundo como era. Mas tem mais de 30, Beija. O jogador depois do 30. Ó, depois. Vamos falar a verdade, vamos falar a verdade. Ó, telespectador. Os jogadores do futebol brasileiro tem mais de 30. Mas aí que tá, Benja. O jogador, quando ele se machuca com 18 anos, ele tem uma recuperação. O jogador, quando se machuca com 25, ele já tem outro. O jogador, quando se machuca Ricardo depois dos Oliveira 30. se machucou. Mas, Benja, não foi uma lesão de joelho grave como foi a do Depende da Conca. lesão. Não foi uma lesão grave como foi a do Mas Conca, que lesão gente. é essa? A idade. O Conca, se eu não me engano, é o cruzado. Ele operou o O cruzado. cruzado já não é mais considerado uma lesão grave. Mas aí que tá, depois dos 30. Depois dos 30. Gente, depois dos 30, cada ano pro jogador equivale a 7. É igual a idade canina. Não fala Mas é bobagem. verdade, gente. É verdade. Depois dos 30. É complicado. O Zé Roberto jogou com 42. Mas o Zé Roberto não se lesionou de forma grave, Benjamin. A questão do Conca, é claro, você ouviu o nome do Conca, causa furor na torcida. Nossa, é o Conca que tá voltando. É claro que a torcida do Flamengo tem que estar empolgada. Só que a gente tem que ponderar aqui a situação da cirurgia. Tanto é que ele só volta em março. É uma cirurgia que não é tão simples assim. Cirurgia simples, quem fez foi o Moisés na semana passada, que ele tirou os pinos de uma cirurgia que ele havia feito e agora tudo bem. No começo do ano ele está apto a jogar. A situação do Conca não é tão simples assim. Tanto que ele será avaliado pelo departamento médico para que ele possa ser contratado. O Fábio Sormani, o Rodrigo de Paula fala aqui, se o Conca fosse contratado pelo Corinthians, o Mano iria falar que seria uma ótima contratação? Não, fácil. Ele Claro que não. Eu sou um cara ele ia pagar o ponderado. almoço nosso hoje, sexta-feira. Chamar de pequeno Pegado a polegar, vinho, não sei o quê. e você podia escolher a nacionalidade do vinho. Argentina. Você entendeu? Só falar o seguinte, o Alex, que jogava no Palmeiras, no Cruzeiro, no Fenerbahçe, passou pela seleção e pelo Coritiba, ele voltou ao Brasil para encerrar a carreira no Coritiba, tá? Ele jogou uma Sul-Americana também pelo Coritiba. Ele sempre teve uma carreira muito linear, muito, em alto nível. Chegou aqui, não conseguiu jogar.
Então isso que o Mano coloca, a gente não sabe. E pega os que jogaram. Sim, então, mas tem exemplo. Oliveira. Sim, mas tem exemplo. Zé Roberto. Se você tem exemplo de jogador que chegou e não jogou, você pode, de repente, colocar o Conca nessa vala aí de risco, entendeu? Não dá pra saber. Há um risco, claro que há um Não risco. dá pra saber. Não dá pra Por saber. que ele sempre pega os casos dos que deram errado? Os que deram certo. Não é Tardelli isso. voltou jogando bola, Ricardo Oliveira voltou jogando bola, Zé Roberto voltou jogando bola. Quem mais? Tem um monte, fala aí. O Grafite, por exemplo, voltou. Grafite. Eu não acho que o Grafite jogou bem. Eu não acho. Baseado em quê? Eu vi, pelo que eu vi no Campeonato Brasileiro. Mas jogou muito. É que ele brigou pela artilharia agora no final. próprio Robinho, no Aí, chegou Atlético próximo. Mineiro. Robinho voltou, arrebentou. Diego. Olha aí. Então Renato tudo bem. dos Santos. Há mais Renato exemplos. dos Santos, Há Renato mais exemplos de jogadores que voltam com essa idade e se dão bem do que se dão mal. Mas eu ainda acho que é um risco. Vale a pena correr esse risco? Pode ser que sim, principalmente se o departamento médico do Flamengo der ok para contratar o jogador. Sormani, sabe o que alivia um pouquinho esse risco? O contexto do futebol brasileiro. Ele joga aqui. Fácil. Ele joga. Deita e rola. E o Conca ele não precisa Se chegar ele tiver o jogando- mínimo de condição física, tecnicamente ele é muito E superior. o Flamengo ele não terá aquela Conca não dependência. gostou. O Mano não gostou da Não é que eu não contratação gostei, eu não falei isso. Torcedor do Flamengo Não falei pode isso. pegar champanhe e beber. Pode comemorar. Mas o que o Flamengo tem de bom, é que o Flamengo ele não vai depender do Conca, ele não tem aquela Conca dependência. Isso Ele ajuda muito, tem um elenco de Ivan qualidade, falou. como o Ivan disse, e ele vai dar o tempo que o Conca precisar para se recuperar. Então isso é positivo. Só que precisa avaliar, Benja, numa contratação, o custo-benefício. O custo-benefício pesa muito. E também nada impede que pesa ele seja muito, reserva do dinheiro Flamengo. dentro do- Nada do- impede. Quanto o benefício do Leandro Damião, que até agora fez 2 gols e tal, ele recebe o mesmo salário. É verdade. O Flamengo não Ele pagou gosta nada. do Leandro Damião e reprova a contratação do Conca. Não reprovei. Eu não reprovei. Gomes, ô Michelzinho, foi breve agora falar do Gomes? Sorrisinho? Vocês são parecidos, né? Ó, dou uma porrada em você. O Leandro Damião é uma bela contratação. Foi ótimo. Marcou 2 Custo-benefício, gols em um ano. cada gol custou Marcou 5 milhões. Isso é espetacular. O Flamengo, analisem as circunstâncias. O Flamengo ele não gasta praticamente nada com o Leandro Damião. O Santos paga boa parte do salário. Paga sim. O Flamengo paga todinho. Não paga não. Não, paga sim. O Santos paga um percentual dos salários. O Flamengo O Santos paga 200 mil e o Flamengo paga uns 400. É 700, o Flamengo gasta 500 pau O por Flamengo mês. paga a maior parte. Eu acho. Eu não estou contestando aqui, gente. Eu não estou contestando aqui a qualidade do querendo Conca. zicar o Conca. Eu estou falando que o Conca hoje, ele não tem uma condição física, tanto é que ele vai ter que ficar parado até março. Ele vai ficar Mas não parado tem até março. jogo. Mas o que adianta ter condição estadual física começa em que nem o Leandro janeiro. Damião e não jogar nada? Vai chegar no time pronto. E se O Leandro ficar Damião não pronto, teve vai ficando oportunidades embora. do Flamengo. Você O Guerreiro, Você tá vivendo na Mesopotâmia? O Leandro Damião, ele veio para ser reserva do Flamengo. Ele só assumiria uma titularidade caso o Guerreiro fosse vendido. Tá na cara. Mas o Guerreiro ficou machucado, serviu a seleção peruana, ficou fora um tempão e ele jogou e não conseguiu jogar. Eu concordo com você a respeito do risco. Mas a partir do momento que o departamento médico, você falou e falou bem, do Flamengo der sinal verde, vamos em frente. Então, mas o departamento ainda não deu. O Sim. departamento avaliará o Mas não vai contratar Aqui o esse moleque. Marcos Claro, Bispo. claro, óbvio. O Marcos Bispo, primo do Bispo. O Alex não jogou bem no Curitiba? Não jogou. Levou o time nas costas, Não gol levou. de Quando ele bicicleta, chegou gol de primeiro, falta. quando ele chegou, ele jogou bem. Tá louco. Mas ele jogou bem. Sormani está louco. Não jogou, não tô louco não. Eu vi ele jogar e foi melancólica a participação dele na Copa Sul-Americana. Foi melancólica. Olha, o José Lucas Barbosa fala que avisa pro Mano que em 2014, pelo Fluminense, com 31 anos, o Conca fez 38 jogos do campeonato. Lembrando que o Renato dos Santos tem quantos anos? 37, Quantos 38. jogos fez o Renato? 38 e todos os minutos. Todos os jogos. Mas todos o os Renato não vinha de uma lesão, eu que O me Conca lembro, ele não tá tem. machucado, Benja. Nessa época do Fluminense que você citou aí, o Conca ele não vinha de uma lesão. Gente, o Conca teve... Peraí, mas jogador Peraí, um cara de 30 anos não é um cara de 80. Não, e outra coisa... Ô, Zupac, é igual quando você bate um carro. Você nunca tem a certeza que ele vai voltar a ser 100%. E outra, Mas ele não tem que vem tentar. de uma sequência de lesões. nunca Ele teve uma E lesão. vem de um mercado onde se exige menos. Ele, com 30 anos, se desgastou muito menos com 2 anos na China do que os caras de 21 Não, anos. mas eu aqui no espero que Brasil. o Conca ele possa ser novamente no Flamengo aquele jogador que ele foi no Fluminense. Eu não torço contra o Conca, eu torço a favor dele. Ainda mais por esse marasmo que é o futebol brasileiro. Não é o que você precisa se definir. Uma hora você critica. Critica depois você não. elogia. Só uma Eu falei, tem que pergunta, ponderar como o o risco. Thiago Neves? Hã? Como que o Thiago Neves? Olhos vendados. Conca. De olho. É mais jogador. Eu acho que
Neves joga ainda. O Thiago Neves, pra mim, é um jogador super estimado. Não, porque se fala do Thiago Neves, olha, o Thiago Neves está disponível no mercado. Não, peraí, quem é que vai conseguir? Só fala no Rio de Janeiro. Não, o Beija fala Só aqui. no Rio de Janeiro. O Thiago Neves é um jogador super estimado. A gente não sabe se ele tá jogando. Fez 3 gols. Acho que ele já virou técnico. Gente, é muito pouco pra carreira. Mano, ele já virou gerente de futebol. Que o Thiago Neves não é o Zico, óbvio que ele não é. Que é um jogador que tem uma qualidade, tem, não é craque. Mas para os padrões do futebol brasileiro hoje, Thiago Neves jogaria dos 20 clubes aqui, jogaria em 18. O Wendel Oliveira, esse mano é um brincalhão. Ele fala em protagonista, mas não aprova a volta do Conca. Ele quer Messi e Neymar? Não, Wendel Oliveira, porque se o Flamengo trouxer o Messi e o Neymar, ele vai falar, mas o Messi está vindo em fim de carreira. Sabe como é que ele vai se adaptar? Eu vou pedir para a produção trazer uma lousa aqui, que fica mais fácil desenhar para ele entender. Olha aqui. Vem pra cá. Mano. Não fecha muito no nariz, não, hein? Mano. O Flamengo contratou o Conca. Mano, boa contratação? Precisa ver. Porque precisa ver se ele vai se adaptar aqui bem ao Brasil. Mano, uma pergunta. Corinthians anunciou hoje contratação do Conca. Bom jogo, boa contratação? Protagonista. Tudo que a gente precisava. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que seria muito legal se o Flamengo tentasse fazer uma grande jogada de mercado, que seria trocar o Guerreiro pelo Tevez. O Boca já deu sinais de que gostaria de ter o Guerreiro. O negócio do Tevez não. Só uma sugestão. Tevez vai pra China ganhar bilhões. Tem essa possibilidade de ir pra China, é verdade. Não tem comparação, hein? Essa possibilidade. Claro que tem. Melhor. Mas a gente sabe que o Tevez é um cara que é muito ligado à família, aos seus amigos, e o Rio de Janeiro, o Brasil, está do lado de Buenos Aires. Para a China, demora 24 horas. Um deslocamento. Mas China, claro, dinheiro. Compensação na China, os amigos dele ligam para ele para perguntar o que aconteceu. Já no dia seguinte, ele já sabe. Não tem comparação. Então, eu acho que seria uma grande tacada do Flamengo. O Charpeio, olha. Sabe que é o problema, cara? Peraí. Mano, Flamengo contratando o Tevez, é uma boa? Precisa ver se ele vai se adaptar aqui ao Brasil, né? Precisa ver direitinho. Mano, essa franzinha, né? Igual o Sharpei. Mano, o Corinthians contratou o Tevez, boa contratação? Protagonista é tudo que a gente precisa. A gente não, ele não tem nenhum... eu acho que o Tevez hoje, ele não é uma boa contratação, não pro Flamengo, pro Corinthians, pro Palmeiras. Não é? Não é. Sabe por quê, meu querido Ivan? O Tevez hoje é um jogador que ele tá muito identificado com o Boca, ele tá enraizado no Boca. Ele recebeu essa proposta de 40 milhões de euros por temporada e ontem ele já declarou que ele não sabe se ele quer ir. Ele falou que ele está insatisfeito aí com a própria vida dele. Ele não está feliz por causa dos resultados do Boca. Ele falou que ele não conseguiu colocar o Boca no patamar que ele esperava. Ele não quer voltar para a Europa, porque o cara falou, não, mas é a possibilidade de voltar para a Europa. Ele falou, não quero. O papo agora não é o Tevez. Lógico que é. O telespectador colocou em não foi o telespectador, foi o Mano, o Sormani, o Flamoto. Ó, tá maluco? O Ângelo, uma sessão, porque você, telespectador, tem todo o direito de mandar suas mensagens contrariando qualquer um daqui. E nós temos o direito de não responder ou então responder de maneira mais educada. Ângelo, ô Benja, avisa pro Mano que o Petkovic destruiu no Flamengo com 40 anos, verdade, foi campeão brasileiro. Bem lembrado. Kleber Moreira, Benja, avisa o Mano que Ronaldo Fenômeno com várias cirurgias arrebentou no Corinthians. Sim, chupa, é verdade. Michael MV, meu Deus, Benja, o Sormani está de brincadeira em falar que Alex não jogou no Curitiba, jogou de terno.